Olá, grande alma, o Deus que é em mim saúda, o Deus que é em você, dando aqui continuidade à 26ª aula. E aqui, dando continuidade, né, a gente está aqui na base, no segundo tripé do que se refere aos princípios da sedução, sendo que o primeiro é a identidade sexual, que tem a ver com as suas características, com seus estereótipos, né, com as suas formas, assim, com aquele sex appeal que inicialmente se desenvolve. E agora nós estamos aqui na identidade social. E na identidade social é importante, como nós vimos construindo, é importante nós entendermos algumas características. E quando a gente fala de identidade social, naturalmente a gente está falando da forma como eu, você e o seu parceiro, o seu pretendente, o seu personagem se relaciona com o mundo e com as pessoas que estão nesse mundo. Então, nós temos hoje, assim, para que a gente possa entender e dar continuidade, é se entender a base para um elo emocional. Então, de uma forma, digamos assim, mais simples e objetiva, as pessoas têm duas formas tendenciosas, não são uma generalização, uma categorização, mas existem tendências, é como se fosse um acionista majoritário, a pessoa tem 51% da forma que ela se relaciona assim. Tem pessoas que são mais, digamos, elas estão mais no espectro de um lado e mais no espectro do outro. Do que eu estou falando? Estou falando de pessoas introvertidas e extrovertidas. Existem pessoas que estão no espectro próximo à extroversão. Então, essas são os extrovertidos clássicos de se identificar e de se perceber, porque elas possuem essa tendência, elas têm a tendência a buscar as suas orientações, a buscar as suas validações, a buscar as suas formas de ver o mundo a partir do contexto externo. Já o introvertido clássico é aquela pessoa tímida, taciturna, que muitas vezes você já identifica assim de cara que é uma pessoa reservada, que reserva mais, os pensamentos ficam mais voltados para si mesmo, mais para o seu interior. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas, a normalidade, ou seja, aquele senso comum, ordinário, ela medeia, ela fica nessa zona, digamos assim, que não é tão simples identificar. Então, nós vamos falar disso como uma forma de buscar essa identificação. Mas é muito simples a gente, de certa forma, assim, buscar saber se o nosso parceiro ele é introvertido ou extrovertido. A forma mais simples é você perguntar, né? Naturalmente, no meio da conversa, você faz uma pergunta e se a pessoa se considera introvertida ou extrovertida, porque esses conceitos eles já estão tão colocados na nossa forma de ser no dia a dia, são conceitos tão populares que é muito provável que a pessoa saiba responder. De qualquer sorte, essa característica de ser introvertida ou extrovertida, ela tem uma peculiaridade no que se refere à sedução, porque é importante que você entenda o que está passando na cabeça do outro. Então, seja um introvertido ou um extrovertido, o que será importante para ele é a partir do momento em que você, digamos assim, seja persuadida por ele a forma como ele se relaciona com você. A partir do momento em que seja um introvertido, seja um extrovertido, ele percebe em você uma aceitação à forma como ele se relaciona, ou seja, a forma como a identidade social dele se apresenta, é natural que ele vá querer se relacionar com você tranquilamente. E aí nós temos um avançar. Então, ele está inconscientemente preocupado com você no que se refere a isso. Eu tenho aqui umas anotações que são indispensáveis, né? Então, a partir do momento em que um extrovertido ele identifica o grau de harmonia que ele possui entre você, naturalmente esse grau de harmonia que vai legar que esse grau de harmonia que é buscado em questões muito mais profundas, irá fazer com que ele tenha a sensação desse elo. Então, ele está preocupado, na verdade, na forma como qual ele afeta você e a forma com a qual você responde à forma dele se relacionar. Então, se a sua resposta for favorável à forma como a preocupação dele, à maneira que ele se relaciona, será natural que essa conexão se aprofundará e será uma conexão, cria um potencial romântico para que essa conexão se aprofunde. É muito interessante você perceber também que vocês podem, às vezes você já deve ter saído com alguém, mulher e com homem, enfim, você já saiu com alguém e percebeu uma certa... que vocês possuem muitas coisas em comum, porém não houve uma conexão profunda íntima, né? Não houve uma conexão no nível íntimo, apesar
do encontro ter sido, digamos assim, até certa forma divertido. A razão de ser dessa falta de intimidade está na relutância que nós temos, as pessoas têm, em demonstrar as suas razões íntimas, as suas razões mais profundas, porque invariavelmente todos nós, quando a gente está no desenvolvimento, conhecendo alguém, nós temos medo de ser julgados ou até mesmo ridicularizados. Então, se tem algo que é muito importante para você nesse encontro, quando você vai ter, é, digamos assim, com o seu pretendente, abstenha-se do julgamento, principalmente no que se refere a essa forma de expressão. Se você quer realmente se conectar com alguém, é importante que você dê profundidade a esse alguém, mas é claro que o outro também, ele a partir do momento em que ele vai soltando algumas coisas e percebe que ele não está sendo julgado, nem ridicularizado, nem diminuído por conta disso, é natural que isso acabe gerando uma ligação, um elo de ligação e um clima que elimina qualquer outro fator, digamos assim, mais visual. Então, quando o seu parceiro percebe que a maneira dele de se expressar ela é bem recebida, ele parece tomar isso como uma aceitação total. Então, e essa é uma etapa crucial para que você possa entender. Para que o vídeo não fique tão longo, eu vou terminar por aqui e a gente vai para a próxima aula. Olá, grande alma, o Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você e até breve. Tchau, tchau.